o judeu ele vai acreditar no Pirkei Avot. E o Pirkei Avot, então, eu separei até aqui, escrevi aqui, ó. 1 hora da felicidade no mundo vindouro é melhor que toda a vida nesse mundo. Isso é o Pirkei Avot, 4:17. Pirkei Avot 4:29. Não está no nosso alcance entender ou explicar a felicidade dos ímpios nem o sofrimento dos justos, isso no pós-morte. Pirkei Avot 2:21. A recompensa do justo está no Olam Rabá. Quando eu falo de Olam Rabá, eu estou falando do mundo vindouro, professor Galho. Existem 2 mundos no judeu, Olam Hazé e Olam Rabá. Olam Hazé e Olam Rabá. O Olam Rabá é o mundo pós-morte, o Olam Hazé é esse mundo físico. Mas deixa eu te perguntar uma coisa só. O pessoal que é mortalista, como o pastor Sérgio Monteiro, eles conhecem esses argumentos, mas eles falam o seguinte, olha, o texto está dizendo do que vai acontecer depois da ressurreição, e não assim que a pessoa morre. Tem fundamento essa argumentação deles? Nenhum fundamento. Graças a Deus, não é ele que está diante de mim. Porque se fosse, olha só, deixa eu ler o Tratado de Berahot 18b, Talmud, Tratado de Berahot 18b, vou pegar aqui, está na minha mão, ó, Tratado de Berahot 18b, é o Talmud. O que ele diz? Eu vou ler para você aqui uma parte que eu já separei, tá? Diz assim, o Tratado de Berahot todinho, o que ele vai fazer? Ele vai narrar a conversa, sabe de quem? Das almas no pós-morte. Então, isso aí que você falou, se eles usassem esse tipo de conversa, já não teria. Olha o que fala aqui uma parte aqui. É duro e doloroso um verme para o morto. É duro e doloroso um verme para o morto? Como uma agulha na carne do vivo. Disseram, os mortos têm conhecimento do seu próprio sofrimento. Sabe o que ele está afirmando? Que os mortos têm conhecimento. Eu estou lendo o Talmud 18b, tá? 18. Tem conhecimento do seu próprio sofrimento. E aí, pastor Fernando, vou ler outro texto. Filho de um homem vivo, e acaso são todos os homens destinados à morte? Filhos da morte? Mas devemos entender que a expressão homem vivo ou destinado à vida se aplica a ele, por ser íntegro aqui é tzadik, e até mesmo após a sua morte, vou ler, slow motion, até mesmo depois da sua morte, é chamado de vivo. Você entendeu, professor? Ó, o tzadik, o justo, o homem justo, até mesmo depois da sua morte, é chamado de vivo. Então, mas aí, Leonardo, mas aí o pessoal vai falar assim, mas isso aí é fora da Bíblia, eu quero saber no Antigo Testamento. Vamos lá, eu já citei Provérbios 2:28, né? Então, mas aquela perguntinha que eu fiz, que faltou responder, dos mortos, daqui o Ralph Smith, ele diz assim que quando os mortos são enterrados, há uma preocupação muito grande, por exemplo, né? Quando você vê que Jacó morre no Egito, né? Abraão, Isaac, né? Sim. Não, Jacó morre no Egito, né? Sim, aí é transferido, ele pede da mesma coisa, né? Exato, né? E por quê? Porque eles faziam questão de enterrar os mortos entre família, porque eles acreditavam que eles já estavam no além, todos juntos. Isso procede? Claro que procede, professor. E você tocou no assunto que é a primazia do judaísmo. O judaísmo, quando eles estudam a Bíblia, a Torá, eles estudam porções das parashot ou parashá. O que são as porções das parashot ou da parashá? São pequenas porções, vamos supor, porção de Bereshit, estuda Gênesis 1:1 até Gênesis 6:8. A partir do 6:9, você já estuda porção de Noah. A partir do 12, você já possui Ler Lerá. Não é Lec, tá? É Ler Lerá. Lec é outra coisa. E Vaierá. Aqui nessa porção, no capítulo 23, é interessante que eles vão estudar uma porção chamada Raê Sará. O que é Raê Sará?
E no 23, o que acontece no 23? O que acontece com Sara? Ela morre. Mas o nome é Haye Sará. É a vida de Sara. Não é a morte de Sara. É a vida de Sara. E ali, o que ele vai fazer? Abraão vai comprar um campo, em Macpela, dos filhos de Et, né? Por isso que futuramente eles vão dizer que a terra é deles, de fato é, né? E futuramente Abraão é enterrado no mesmo lugar. Por quê? Porque na ótica deles é como se eles vivessem juntos a partir daquele momento, já no pós-morte. E o Ralph Smith ele vai assegurar isso. É brilhante, aliás, é muito o bom. Ralph Smith, para mim, ele tratando desse assunto, ele é um dos melhores. Ele é um dos melhores. Ele trata daquele assunto. Eu vi até um professor citando que Oséias 6:2, que fala no segundo dia ao terceiro ele vai ressuscitar. Ali não tem a palavra ressuscitar, segundo esse professor, né? Mas a palavra cum é uma palavra que denota ressurreição, levantar-se. Então, levantar-se dos mortos, né? Então, ali o emprego do yom no dual, né, do hebraico, você vai conotar segundo, né? Então, terceiro primeiro e segundo, e no terceiro vai ressurgir, ou ressuscitar, ou se levantar dos mortos. Então, sim, tem o termo ressurreição também ali. Então, de fato, a Bíblia é recheada desses fatos. Tem um texto interessante que está em Deuteronômio, capítulo 33, verso 6. Deixa eu vou usando a Bíblia e vou tirando daqui, né? Mas aí a gente acaba até perdendo a Bíblia. Mas vamos achar. 33, verso 6. Eu vou ler para você. Deuteronômio 33, verso 6. Verso 6. Ó. Viva Ruven, e não morra, e não sejam poucos os seus homens. Você entendeu isso aqui? Viva Ruben e não morra. Por que ele está dizendo isso? Segundo o Targum de Onkelos, esse não morra aqui está se referindo ao mundo vindouro. Quando você pega a Torá de Rashi, eu estava separada aqui, já até andou. A Torá de Rashi comenta sobre isso, que é uma referência ao Olam Rabá, ao mundo vindouro. Não é a esse mundo, não está se referindo propriamente a esse mundo. Né? Claro que a gente não veio para provar na Bíblia, mas olha que interessante outro texto aqui, de Gênesis 47, eu vou ler para você, Gênesis 47, você falou na Bíblia, né? Eu vou ficar só com o Novo Testamento, com o Antigo Testamento, o Taná, porque o Novo, para mim, ele é recheado de textos que faz ênfase, né, à imortalidade da alma. 47, 28 de Bereshit diz assim, ó, Israel morou na terra do Egito 17 anos. 17 anos. De sorte que Israel, os anos de sua vida foram 100 anos da sua vida. Aqui, e viveu, né? Algumas traduções está aqui, e viveu. E viveu. O que significa isso, e viveu? Porque na ótica judaica, para algumas pessoas, eles continuam vivos depois da morte. Quem continua? Eles, através de quê? Dos seus descendentes. Através dos seus descendentes. É isso aqui, a ótica judaica. Interessante. Olha que interessante. Aí você pega aqui, professor, ó, 4, verso 10 de Bereshit Gênesis. E disse Deus, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim. Ó, a voz do sangue do teu irmão clama a mim. A palavra sangue no hebraico é dam. Repete aí, professor. Dam. Dam, isso mesmo. Dam. Mandando um mestre do grego falar, dam é fácil.
Só que o termo não está dando. Ah, não? O termo está com um sufixo tisserê com iode, que algumas pessoas leem demei, mas como é uma vogal longa por posição, a gente só lê o é. Então é demê. Então não está dam, está demê. E por que isso? Por quê? Porque ali ali demonstra o estado construto. O construto, para o senhor que é mestre, sabe disso, que é a mesma coisa do genitivo no grego, é posse. O estado construto, Tua alma. plural masculino. Seria o teu sangue. Não, de novo. Plural masculino no estado construto. Plural masculino no estado... Isso. Sangues? Sangues, isso mesmo. Então ali não é o sangue do teu irmão. É o sangues do teu irmão. E por que isso, sangues? Porque é o que acabamos de falar. A vida continua através dos seus descendentes ou do seu legado. Ou continuam realmente vivos após a morte. É a crença judaica. Porque no judaísmo, quando você mata uma pessoa, quando a pessoa morre, não morre só aquela pessoa, morre toda a geração que poderia sair dela. É isso que o texto está dizendo. Gente, que coisa louca, eu não sabia disso. Aí, eu vou ler outro texto aqui para você, olha que interessante. Eu não sabia disso, não. Não, mas eu vim aqui então, hoje... quando eu falo que eu não sabia disso, eu estou confessando a minha ignorância, porque eu nunca tinha lido nada sobre isso. Estou falando... Quanto o senhor cobra aula particular? Para que eu vou me achar. O senhor falando isso, pelo amor de Deus. Não, mas nessa área aí você sabe muito mais do que eu. Que isso? Jeremias 30, verso 10. E agora não temas, meu servo Jacó. Não temas, meu servo Jacó. Diz o Senhor, e não te espante, ó Israel, porque te redimirei de longe. E a tua descendência da terra do cativeiro, Israel voltará a descansar e sossegar. E não haverá quem atemorize. Claro, isso aqui é uma figura de linguagem. Mas Jacó já havia morrido nessa época. Por que não se espantar? Porque ele está falando da sua geração. Geração. Existe um tratado do Talmud chamado Ta'anit 5b, que diz assim, da mesma maneira que seus descendentes estão vivos, ele também está vivo. Uma referência ao eterno. Então, quer dizer, na verdade, eu fico pensando, dentro dessa ótica de que você interpretou aqui lá o caso de Gênesis 4:10, dos sangues, o pessoal, quando usa esse texto para explicar Apocalipse 6:9-11, vou partir para isso. Você vê que a gente, né? Ou seja, olha a conclusão que eu estou chegando, né? O pessoal usa o texto de Gênesis 4:10, o sangue de Abel clama, né? Para explicar em que sentido as almas dos que foram decapitados clamam. Quando, na verdade, eles estão dando um tiro no pé, porque se Gênesis 4:10 está se referindo a almas no sentido de o sangue no sentido de vida após a morte, então é um tiro no pé deles, porque o argumento acaba virando contra eles. Pode complicar um pouco mais ainda isso? Estou aqui para isso. Aí Apocalipse 6:9, ali nós temos um erro hermenêutico. Como assim hermenêutico? Por quê? Porque os imortalistas querem literalizar o texto. Os mortalistas querem dizer que o texto é simbólico. Peraí, mas se o texto tiver uma dose dos dois, qual é o nome disso? O nome disso em alemão é Sitzleben, contexto do contexto. Qual é o contexto do contexto? Contexto literal, a gente no judaísmo divide em 4, né, a interpretação: Peshat, Remes, Drash e Sod. Peshat é o literal. Então, o literal é o quê?
Quando ele rompeu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e o testemunho que sustentavam. Beleza. Os literalistas, que são os imortalistas, ganharam. Pronto, acabou? Não. Agora se interpreta simbólico. Beleza, vamos lá no simbólico. Só que eu vou interpretar de uma maneira, creio eu, né? Que vou te surpreender, que você nunca viu. Herbert Richards. Pela primeira vez. Eu sou amigo do cara que fazia a locução, hein? Dessa voz aí, o Márcio Souza, hein? Que é o voz do Batman. Sou amigo dele, hein? Vai, vamos lá. Aí, vamos lá. Nós falamos literal, é aquilo, pronto, acabou, almas que morreram. Mas, no simbólico, vamos partir para uma interpretação mais correta da Bíblia. Quando a pessoa morria no primeiro século e no texto do Antigo Testamento, eles faziam vários rituais que a ordem judaica, né, hoje é o Shevra Kadisha, que seria uma ordem que impõe algumas coisas em relação ao funeral, tanto é o Shivê, que é o luto de 7 dias, ficar parado diante ali do funeral do corpo, né? Tanto é que os amigos de Jó ficaram 7 dias parados, é um reconhecimento de que ele estava realmente morto para eles, né? O Shivê. Então, essas questões são muito significativas no judaísmo. E quando a pessoa morria, eles faziam um ritual chamado Keriá. Como era o nome? Keriá, isso mesmo. O que era o Keriá, professor? Keriá é você rasgar as suas vestes. Mas qual é o simbolismo disso? Benjamin Blair, naquele livro, O Guia Mais Completo do Judaísmo, ele vai falar assim que o significado disso é você está rasgando a sua roupa, mas como se você estivesse rasgando a sua carne para liberar a sua alma. Vou repetir. O Keriá, o significado dele amplo é o quê? Você está rasgando a roupa ali, sinal de luto. Mas é como se você estivesse rasgando a sua carne para liberar a alma. Não é? Então, esse seria... Então, vamos supor, quando rompeu o quinto selo, vi as almas debaixo do altar que tinham sido mortos. Ou seja, já aconteceu o Keriá, não é? Já aconteceu. Se aconteceu o Keriá, eles rasgaram o quê, professor? O que eles rasgaram? As vestes. As vestes. E se eles rasgaram as vestes para liberar a alma, como que eles estavam lá? Vida após a morte. Não, calma. Isso aí é interpretação. Se eles rasgaram as vestes, como que eles estavam lá? Essas almas aqui. Você fala como, no sentido de eles estavam sem roupa? É isso? Isso, professor. Por isso que eles recebem vestes. Por isso que no versículo 11 diz assim, então cada um foi dado veste branca. Ou seja, até no texto simbólico é uma referência à imortalidade da alma. Isso aí eu já sabia. Tô brincando. Gente, eu não sabia disso, não. Eu reconheço. Professor Leonardo, tem como clonar o senhor para mandar uma cópia aqui para casa? Não, é sensacional.